chegamos. E, para terminar, a ineficácia de alguns meios investigatórios, que se diz, não, que é ineficácia, isso não constitui elementos para dizer que o Ministério Público teria maior profundidade ou conhecimento para isso, não é verdade. Porque a visão é diferenciada, uma visão de um processo, uma visão de investigação, a visão de uma prova geral do que uma imputação específica, de recolher elementos do que tratar processualmente isso. A adequação deve-se, de uma busca de prova, ser feita de forma imparcial, uma isenção na colheita de elementos investigativos dessa prova, e que, no sistema do direito penal, no Estado Democrático de Direito, deve ter como limite o quê? Os direitos humanos acolhidos na Constituição. Não é possível que um órgão possa se superpor aos demais, quebrando esse equilíbrio, correndo-se o risco de não dar a efetividade de um processo democrático, de um processo com ampla defesa, com contraditório, foi falado aqui em paridade de armas, e principalmente não caracterizando o devido processo legal. Eram essas, em poucas linhas, as ideias que eu tinha a trazer, até porque os senhores e as senhoras discutiram isso o dia inteiro. Eu quis mais quase que amarrar o que foi falado, trazendo inclusive o nosso depoimento, a nossa experiência nesses 30 anos de magistratura, e dizer que a atividade da forma que se encontra atribuída constitucionalmente às polícias, seja legalmente, seja em termos operacionais, me parece ainda a melhor solução. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Antônio pela esclarecedora palestra e citar também que eu esqueci de falar que uma parte importante do currículo do professor é o nosso professor orientador lá do doutorado na PUC, né, em Direito Penal, em Estado Democrático de Direito, no RISC, e vem sempre com essas ideias, né, abrindo a cabeça da gente, ideias inovadoras e fazendo a gente pensar um pouquinho. Agora eu vou passar para ler o currículo do Dr. John Conte. Roberto Ceciliacho John Conte Filho é delegado de Polícia Federal desde novembro de 1995, já foi chefe da Delegacia de Repressão e Entorpecentes no Estado de São Paulo, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo, diretor de combate ao crime organizado, superintendente regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo. Tem um extenso currículo de capacitação também nos Estados Unidos, Austrália. Aí destaco aqui um curso de MBA em Gestão de Políticas de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é resumidamente o currículo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Boa noite a todos. Cumprimento nosso ex-ministro Márcio Tomás Bastos, que esteve à frente do Ministério em uma época de grandes transformações da Polícia Federal, juntamente com o então diretor, o Dr. Paulo Lacerda, que continua sendo, já na sua merecida aposentadoria, uma grande referência para todos nós. Cumprimentar o meu diretor-geral, Dr. Leandro Daelo Coimbra, amigo pessoal da mesma turma de academia, que em novembro de 95 iniciamos a jornada aqui nesta superintendência, não neste belo edifício que hoje ocupamos, ainda lá na rua Antônio de Godoy, em situações mais precárias, no momento em que a polícia passava por uma reestruturação. O Dr. Durso, mais uma vez, elogiando aí a sua brilhante exposição, o senador Eduardo Suplicy, que nos prestigia como um membro reconhecidamente defensor da democracia da República no Senado Federal, o nosso querido professor, mestre aqui, Dr. Marco Antônio Marques da Silva, que acaba de nos trazer com a sua experiência do judiciário,
a visão sobre esse tema, tão exaustivamente aqui debatido de forma detida durante esses 3 painéis, durante todo o dia de hoje. Diante de tudo que se falou, pouco resta para mim, para eu dizer aos senhores, a não ser tentar também, como disse o professor Marco Antônio, mas numa visão mais da polícia, responder algumas perguntas que esta campanha midiática promovida por parte dos membros do Ministério Público Federal e Estadual tem levado a sociedade brasileira a refletir sobre esse tema. Eu parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil por ter sido, e particularmente a Seção de São Paulo aqui, por ter sido a primeira instituição de renome e de reconhecimento nacional em defesa dos princípios republicanos e democráticos a promover um evento em que trouxe à discussão um contraponto a estas manifestações simplistas, mas absolutamente equivocadas, que pode facilmente ser derrubada para quem milita no mundo jurídico ou para quem tem formação jurídica. No entanto, a forma como tem sido exposta à sociedade e de um modo muito superficial, certamente, mesmo as pessoas esclarecidas, leitores de jornais, diários de grande circulação, de revistas semanais, podem ser levados a conclusões equivocadas. E porque, não sendo das ciências jurídicas, não entende ou tem pouca condição de fazer uma avaliação mais profunda. Então, eu agradeço muito os palestrantes de hoje, reafirmo, em nome da Polícia Federal, o respeito que temos todos os policiais federais pela instituição Ministério Público. O quanto reconhecemos que o Ministério Público, após a entrada em vigor da atual Constituição Federal, se transformou, melhorou e tem feito pela democracia e pela República em nosso país. Como vivemos uma liberdade plena, uma democracia plena, que tem um sistema eleitoral melhor do que as nações dos estados, dos países situados no hemisfério norte, houve um tempo, eu vou fazer 51 anos, que nós pensávamos aqui, e eu, quando criança, ainda ouvia, parecia ser um consenso nacional, que as coisas que vinham da América do Norte ou do velho mundo ocidental, da Europa, em regra, deveriam ser melhores que as nossas. Esse tempo passou. As novas gerações talvez não tenham memória desse tempo, mas o Brasil hoje é reconhecidamente um ator de peso na geopolítica mundial, é um país em ascensão e reconhecido no mundo todo como um país em que, após passar um quarto de século com uma supressão de liberdades individuais, uma mitigação do regime democrático, não entramos aqui nas questões das causas, não quero discutir as causas, também não sei como seria um outro tipo de ditadura, nós tivemos uma de direita, se tivesse uma de esquerda, não quero entrar nesse mérito, mas o fato é que houve sim supressão de liberdades individuais e da democracia plena que vivemos hoje. Não é à toa que nós temos uma das constituições mais garantistas do mundo. Por quê? Porque ela foi elaborada e discutida e forjada logo após um período de exceção. E essa Constituição, eu quero apenas revisar, ela garante, no seu artigo 5º, princípios fundamentais do Estado democrático, da República, são os direitos individuais dos cidadãos. E são vários, são dezenas de incisos. E o cidadão comum, mesmo mais instruído, mas que não teve formação jurídica,
não tem condições de refletir na sua inteireza o que diz a Constituição, que o Dr. Batóquio, trazendo o seu exemplar e mencionando o senhor constituinte, o deputado Ulisses de Guimarães, falava, não, vê se está aí no livrinho. Né? Está no livrinho? O livrinho, carinhosamente, se referia à Constituição. Então, hoje nós temos uma liberdade plena no Brasil, uma liberdade, direitos individuais, um sistema muito garantista. E isso não é por acaso, como bem disse os meus antecessores, e também não é algo de valor barato que pode se alterar sem consequências e depois se retomar rapidamente. É por isso que nós devemos refletir com muita calma esse tipo de debate que hoje fazemos, que estão sendo feitos a partir dessa eclosão da campanha midiática do Ministério Público, tem um único objetivo e essencial para o exercício da democracia: é levar ao cidadão o contraponto para uma reflexão sobre esse tema, que parece ser simplesinho, mas não é. E tem por trás dessas discussões, mas é só investigar ou não, e eu quero passar cada uma das perguntas que relacionei, são 6 ou 7 apenas, tem questões de fundo que são essenciais para a existência do Estado Democrático de Direito brasileiro, hoje, padrão equiparado aos melhores do mundo, em alguns aspectos mais avançado do que países do velho continente, que o próprio Estados Unidos, que sempre foi uma grande referência para nós. Eu começo com a pergunta, e aí vai ser uma mera síntese de tudo que já foi dito hoje. Por que o Ministério Público não deve realizar essas investigações criminais diretamente? Por que não? Eu vou relacionar algumas respostas. Primeiro, porque contraria algum desses princípios fundamentais que está no livrinho do Dr. Ulisses Guimarães, saudoso deputado Ulisses Guimarães. Os princípios lá estabelecidos, contraditório, que tudo que uma parte no processo legal fizer, a outra tem de ter a oportunidade, em particular a defesa, de se contrapor, da ampla defesa, como disse o Dr. Batóquio, não tem uma meia ampla defesa. A ampla defesa é a defesa ilimitada. Esses princípios estão lá como garantias de cada cidadão brasileiro que autorizou os seus constituintes, os seus congressistas constituintes na Assembleia Nacional a promulgar a Carta Cidadã, a Constituição Federal, que rege toda a nossa vida no Brasil. Esses princípios, se você tem o Ministério Público como parte, ele é parte no processo, ele não tem, consequentemente, o dever da imparcialidade. Se o Ministério Público, por exemplo, investigando, produz uma prova, como disse o Dr. Batóquio, e depois repetiu o Dr. Marco Antônio, se ele produz ao longo de 2 anos uma prova que derrubaria toda aquela tese e supostamente, nem digo que o fariam, sabemos que a imensa maioria são pessoas éticas, de bons princípios, mas se supostamente ele subtraísse essa prova, o que lhe poderia ser cobrado? Nada. Talvez uma questão ética, mas não se poderia cobrar nada, porque ele é parte. Se é parte, não tem o dever da imparcialidade. O segundo ponto que eu digo, por que o Ministério Público não pode investigar? Porque ele tem uma outra função no nosso regime democrático de direito, crucial, que é a de fiscalizar. Ele atua como parte, ele representa o Estado, a acusação, ele é o advogado do Estado contra os suspeitos de terem cometido infrações penais. Mas na fase anterior ao processo, que tem as duas partes e o juiz imparcial, ele tem uma função relevantíssima, já foi dito aqui hoje também, de ser o fiscal da lei, o custos legis. O que quer dizer isso? Ele tem a função de fiscalizar se a polícia está agindo de acordo com a lei na atividade de investigação. Ora, se ele passa a investigar, ele vai ser o fiscal de si próprio.
E convenhamos, quem fiscaliza a si próprio jamais o fará com a mesma imparcialidade de quem fiscaliza terceira pessoa. Prosseguindo. Foi mencionado pelo professor Marco Antônio, e eu quero me deter um pouco nesse ponto. Investigação criminal, que é a espécie do gênero investigação em geral, não é algo que se aprende na faculdade de Direito. Se é uma ciência, talvez está se constituindo uma ciência, mas certamente é uma atividade especializada do Estado, composta de métodos, técnicas e que demandam capacitação dos seus agentes, ou daqueles agentes públicos que atuam nesse segmento do Estado investigador, meios, materiais, tecnológicos, logísticos adequados para ser realizada e bem realizada. Aquela figura do super policial, do super-homem, do Batman, só existe em Hollywood. Nem nos Estados Unidos existe. A atividade policial, diferentemente da magistratura ou do papel do advogado e do próprio advogado do Estado acusador, que é uma atividade insólita, né? Muitas vezes até o advogado, ou o juiz, ou o membro do Ministério Público se aconselha, procura um aconselhamento, mas a sua atuação é insólita. Ele tem de ter a capacidade de movimentar o processo. É bem diferente da atividade policial. A atividade policial é uma atividade de grupo, que tem que agir de uma forma articulada, coordenada, para investigar o crime, impedir que ele ocorra no curso de uma investigação, se estamos tratando de grupo criminoso. Requer viaturas, equipamentos eletrônicos, uma série de coisas que o Ministério Público não dispõe. E aí eu paro para pensar um pouco. O Estado moderno, nós tivemos aí toda essa evolução da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, particularmente a partir do século XVII e XVIII, em que se consagrou a separação dos poderes como garantia do cidadão contra o poder desmedido do Estado concentrado, e esses poderes são fragmentados em órgãos, cada órgão com uma função específica, atuando de modo coordenado para que o todo desempenhe bem o seu papel, como o corpo humano. O rim tem uma função, o coração outra, o pulmão outra, os membros, o cérebro, e assim caminhamos. Não existe nas estruturas dos três poderes experiência, pelo menos eu tentei pesquisar, de órgãos distintos que fazem a mesma função. Atenta contra o princípio da eficiência do Estado. É um princípio. Você vai duplicar esforços para fazer a mesma coisa. Não, então espera aí. Então, isso leva a raciocínios complicados. Dentro do Executivo, bom, o Ministério da Educação não está indo bem, a educação está mal. Vamos atribuir também a função de educar para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, isso não faz sentido. Você vai duplicar esforços e, consequentemente, gastar recursos escassos e com uma grande chance de retrabalho e, consequentemente, com a perda de eficiência. Prosseguindo, se dois órgãos fazem a investigação criminal, certamente teremos uma multiplicidade de situações que são inadmissíveis no Estado de Direito, que é investigações paralelas sobre o mesmo fato, submetendo o cidadão a dois mecanismos de coerção legal do Estado. Eu estou lá, sou um cidadão investigado, de repente eu recebo uma intimação do Ministério Público, vou lá, deponho no caso lá, que eu estou com suspeito, ou mesmo com testemunho, vou lá, presto meu depoimento. Aí na semana seguinte a polícia me intima para falar a mesma coisa. Eu tenho de novo de deixar os meus afazeres e atender essa intimação.
Em direito, isso é chamado, usando um pouco do latim, de bis in idem. Isso é vedado no Estado democrático de direito, não é possível. Se tem um órgão de Estado que tem a função de investigar, que ele o faça dentro da lei. Imagine os senhores se essa tese pode falar assim, não, mas esse negócio é tão importante, vamos pôr a Defensoria Pública também. De repente tem 3 órgãos aqui me intimando e eu tendo que atender um Estado atabalhoado. Adiante. A concentração de poderes em qualquer órgão, e agora eu falo especificamente do Ministério Público, que é um órgão poderoso, como disse, salvo engano, o Dr. Durso, né? O Ministério Público no Brasil, para o bem da democracia e do Estado de Direito, pode muito, mas não deve poder tudo. Também para o bem da democracia. Concentração de poderes em um único órgão de Estado atenta frontalmente contra os princípios basilares da democracia e da república contemporânea, que é a da separação de poderes. Nós precisamos separar os poderes, que eles tenham os freios e contrapesos, que eles se autocontrolem, né, e que exerçam parte dos poderes do Estado, porque a concentração seguramente leva ao abuso, como a história desde a Idade Antiga até a Idade Moderna e o século passado e a atualidade tem demonstrado. Adiante com os argumentos do porquê não deve o Ministério Público executar diretamente a investigação criminal. O Brasil tem, como eu disse e repito, um dos mais avançados e garantistas sistemas de justiça criminal, de persecução penal do mundo. E o tem conquistado a duras penas, após um regime de exceção, em que houve abusos por parte da polícia, que era poderosa. Como nós funcionamos depois de 88? Há um duplo controle sobre quem executa a investigação criminal. Curiosamente, em alguns países que sempre nos serviram de referência, não tem esse duplo controle, tem apenas um controle, é o controle jurisdicional. Não tem. O Brasil tem 2. O Ministério Público não é subordinado à Justiça, a Justiça não é subordinada ao Ministério Público e vice-versa, e a polícia idem. O sistema brasileiro é muito engenhoso e avançado. O Estado, como disse, salvo engano, o professor Batoca, na atividade de apurar infrações penais, que é a atividade mais invasiva na vida do cidadão, só por meio dela é que o Estado entra no seu domicílio, legalmente, e devassa a sua intimidade, intercepta as suas comunicações, devassa o seu sigilo fiscal, o seu sigilo bancário, priva-o da liberdade sem mesmo ter uma culpa formada, sem a pessoa, o cidadão, ter sido considerado culpado na fase, e muitas vezes na fase pré-processual, que é a investigação criminal. É uma atividade muito invasiva. Em nenhuma outra o Estado pode fazer isso. Quando muito te aplicar uma multa, se você sonegou impostos, mas te prender, entrar na sua casa, apreender objetos como prova, não. Essa é a persecução penal. E por ser a mais invasiva, deve ser a mais controlada. O estágio que nós nos encontramos, o Estado investigador não pode fazer ou se auto-autorizar nenhuma medida invasiva. O Estado investigador, desempenhado pela Polícia Judiciária, ele tem os limites da lei e qualquer medida invasiva, ele é acompanhado, fiscalizado, para e passo, em cada ato que procede da investigação criminal, consubstanciada, materializada no inquérito, acompanhado pelo Ministério Público. E mais, qualquer medida invasiva só é autorizada por um juiz, que vai ouvir o Ministério Público. Está correto? Não está? Qual é a sua opinião? Sim ou não? Duplo controle. Por fim, nesse contexto ainda, nós tivemos abusos recentes, na história recente do país, cometidos pela polícia. O Ministério Público tem uma função primordial da preservação da democracia, da república, dos avanços que conquistamos.
como uma república democrática exemplar. Eu, como cidadão, agora falo como cidadão, não quero ver o Ministério Público do futuro sendo a polícia do passado. E, para tanto, não deve investigar mesmo. A segunda pergunta que eu tenho ouvido é, isso já foi dito na parte da manhã, quem pode o mais, que é acusar, pode o menos, que é investigar. Não sou jurista, há muito tempo me formei, mas tentei me debruçar e buscar, de alguma maneira, onde é que está essa valoração. Não achei na Constituição Federal e nem na legislação infraconstitucional. Nenhuma referência que diz que a atividade de Estado, investigar, é mais ou menos que acusar, que é mais ou menos que julgar. Isso não está escrito em lugar nenhum. E o que é pior, o contrário, da interpretação sistemática da Constituição, da legislação abaixo da Constituição, se vê o inverso, que as atividades todas são importantes e sabiamente o legislador constituinte a separou justamente para proteger o cidadão de abusos cometidos por agentes públicos em nome do Estado. Se esse raciocínio fosse válido, como já disse o professor Durso, bom, se investigar é menos que acusar, evidentemente que acusar é menos que julgar, porque ao final quem condena ou absolve é o juiz. Então, seguindo a mesma premissa, o juiz pode investigar, acusar, julgar. Aí nós voltamos, repetindo o que o senhor já disse, à época do absolutismo monárquico. Voltamos ao rei, que pode tudo. Investiga, acusa, condena e pune. É um evidente retrocesso. Outra pergunta que eu tenho visto, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma aqui. Ah, sim, essa é bem importante. Quanto mais órgãos investigares, melhor. Não é melhor para o combate à corrupção? Bom, eu tenho alguns comentários a fazer sobre essa pergunta. Esse raciocínio leva também a conclusões perigosíssimas. Se a premissa é válida para quanto mais órgãos investigar, melhor, também deve ser válida para... Porque, veja bem, a investigação é uma etapa da persecução. Ela se inicia, a paz social foi perturbada por uma conduta humana que o legislador definiu como crime, como infração penal, e tem todo um processo também estabelecido que, olha, então vamos apurar. Primeiro, o crime aconteceu mesmo? Não, aconteceu. Aconteceu o crime. Bom, se aconteceu o crime, evidentemente alguém o praticou. Então vamos descobrir quem o praticou e vamos puni-lo de acordo com aquele contrato social que é a lei penal. Pois bem, não adianta nada a gente só investigar se criar-se um gargalo na acusação ou no julgamento. Se o meu raciocínio é válido, quanto mais órgãos investigarem, melhor para o combate à corrupção, é óbvio que quanto mais órgãos acusarem, melhor para o combate à corrupção. Quanto mais órgãos julgarem, então nós vamos ter, talvez até para a advocacia, e aí nós criamos uma situação que nós temos vários órgãos julgando e o advogado pode até escolher, não, peraí, eu quero ser julgado nesse, não naquele. Quer dizer, isso é a pregação do caos, é a pregação da anarquia, é absolutamente incompatível com a evolução do Estado democrático de direito, com o estágio de evolução da humanidade, pelo menos da parte da humanidade que vive nesse território, nessa nação chamada de Brasil. Curiosamente, o Ministério Público adota um posicionamento diametralmente oposto quando se trata da ação civil pública. Em ação civil pública, a lei da ação civil pública previu que o Ministério Público é titular da ação civil pública, é um mecanismo legal para a defesa dos interesses difusos, coletivo, patrimônio público, social, o meio ambiente, enfim, em função relevantíssima. Em 2007,
a Lei 11.448, aprovada pelo Congresso Nacional, legitimou as defensorias públicas a também ingressarem com ação civil pública em defesa dos interesses difusos e coletivos. Aí a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, imediatamente ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, número 3943, dizendo o seguinte: não, quem tem a titularidade da ação civil é o Ministério Público e essa nós não repartimos com ninguém. Eu não compreendo. Se o raciocínio é válido para a investigação criminal, como não pode ser para a investigação, para a ação civil pública? E mais, vejam os senhores, a investigação criminal tem um complicador. O Ministério Público, para executá-la, ainda que seletivamente, tem que se equipar, tem que ter meios, materiais, logísticos, tem que capacitar a pessoa, porque investigar não é investigar de gabinete. Investigar é ir para a rua, é fazer vigilância, é entender de coleta, busca, organização, análise de dados, de fontes abertas, é trabalhar com fonte humana, gestão de fonte humana, é gerenciamento operacional, é de equipes, tem uma série de técnicas. E aí tem uma outra questão. Eu fico pensando, eu vejo o Ministério Público propor e reclamar quando a sua proposta orçamentária, ele tem autonomia financeira para fazer diretamente ao Congresso Nacional, é mitigada, porque reclama de falta de recursos. Então, essa estrutura que seria montada para o Ministério Público investigar, ela seria custeada com parte do orçamento de outros órgãos, das polícias, ou seria criado um novo tributo para custear esta estruturação do Ministério Público? Agora, com relação à ação civil, a lei, sabiamente, também aprovou, porque quer defender os interesses de todos, aquele que não é individualizado, não tem esse problema, não tem esse complicador. O papel do membro do Ministério Público ao promover uma ação é o mesmo, como sendo de advogado do Estado, do defensor. Ele não precisa de estrutura nenhuma mais. É apenas o computador que ele tem, a capacidade de articulação, de movimentação, o conhecimento técnico-jurídico. Curiosamente, se defende a investigação criminal, que depende de recursos, de estrutura, mas é contrário a promoção, a dividir essa titularidade da ação civil pública com a Defensoria Pública, que principalmente, todos sabemos, foi criada para defender as pessoas pobres, as hipossuficientes economicamente. Estou terminando. Com relação a outra pergunta também curiosa, as polícias judiciárias apresentam baixos índices de eficácia na solução de crimes no Brasil. Se o Ministério Público investigar, não contribuirá para a melhoria da eficácia nessas investigações criminais? A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que se o Ministério Público investigar, nós vamos melhorar os índices de apuração de homicídio, que é o crime mais grave que existe em qualquer ordenamento jurídico? Será que vai? Eu duvido. Não tem estrutura, não tem qualificação técnica. Não, homicídio não se investiga de gabinete. Você tem que ter estrutura. Agora, o que é mais interessante nessa questão, e isso eu tive a oportunidade de falar, de expor, né? Isso não é inédito, no debate promovido pela Folha de São Paulo, em que eu pude contrapor as ideias com o Dr. Mário Gonçalves, membro do Ministério Público Federal, a quem respeito muito e admiro por um trabalho importante que tem feito para aprimorar o incipiente controle interno e externo do Ministério Público. É um batalhador, quem primeiro se posicionou publicamente de forma contrária a alguns ministérios públicos do Estado que não têm atendido adequadamente à transparência imposta pela Lei de Acesso à Informação aprovada no ano passado, e o debate foi em altíssimo nível. Mas nesse ponto ele me fez a pergunta, me fez refletir a respeito disso também. O Brasil tem cerca de 8 a 10% de apuração de crime de homicídio, então a polícia não tem condições de investigar. Aí eu falei: olha, doutor Mário, com todo respeito, o senhor
acerta em circunscrever um problema gravíssimo do nosso país, mas erra ao apontar a causa e, consequentemente, erra ao prescrever a solução. Por quê? De novo, vamos refletir um pouco sobre esses índices. A causa é porque o Ministério Público não investiga que nós temos baixos índices de apuração de homicídio? Ou será falta de investimento do Estado nas polícias judiciárias e particularmente nas polícias civis quem tem essa atribuição em regra? Falta de investimento em infraestrutura, falta de motivação, porque fala-se muito no Brasil que o Brasil é um país de péssima distribuição de renda. Curiosamente, ela se reproduz também no serviço público. Para ingresso na carreira de delegado em alguns estados, se oferece um salário que é 1/3 da remuneração dos membros do Ministério Público. O que acontece ao longo do tempo com essa seleção que se pode imaginar? Desmotivação, uma seleção, talvez pessoas muito vocacionadas para atuarem na atividade de investigação do Estado, acabam indo para o Ministério Público em razão, evidentemente, da remuneração maior. E lá chegando, querem realizar a sua vocação pessoal se tornando o delegado no Ministério Público. Está errado. Talvez o Brasil precisasse, a semelhança do que fizemos para estabilizar a nossa moeda, a implantação de um sistema de unidade de referência de valor em salários que poria fim a essa disputa que existe entre órgãos por espaço para ganhar um pouco mais que o outro. E eu fiz essa pergunta e até hoje estou esperando a resposta. Quais seriam os motivos reais de toda essa sanha por maiores poderes de uma instituição que é muito poderosa para o bem do Brasil? Até que me respondam o contrário e faço de novo a ressalva. Tenho inúmeros amigos pessoais antes de ingressar na carreira pública, que juntos fizemos cursinho, que foi para o Ministério Público, outro foi para a magistratura, eu vim para a Polícia Federal porque entendia que melhor me realizaria com a atividade que eu teria que lidar o resto da minha vida, atividade laboral. Mas eu fico pensando, estou estourando aí o tempo, se não seria o caso de propormos uma URV de subsídios, né, para equalizar e acabar com esse negócio. Aí acaba com essa, olha, eu vou para lá porque paga mais, eu quero ter mais poder, porque assim eu tenho melhor capacidade de me